Eu sou a Bárbara, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Fraternidade. Hoje a gente vai comentar um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e Emmanuel, né? E antes de iniciar, eu vou convidar vocês então para a gente poder fazer uma prece. Vamos entrar neste momento, nesse nosso espaço íntimo, nesse deserto íntimo que nós temos dentro de nós. Vamos procurar nesse nosso espaço a paz de pensamento, a tranquilidade em meio aos dias tão atribulados, tão corridos que temos tido. Nesse espaço de muita paz, pedimos a presença dos nossos benfeitores. Convidamos aos nossos amigos espirituais para que possam se aproximar, para que possam aproveitar este momento com suas intuições, com seus conselhos, com toda essa bênção e bondade que eles têm para nos trazer, esses mensageiros de Deus. E nesse espaço, rodeado por amigos, vamos abrir o nosso coração para a lição de hoje, para a reflexão que nos foi trazida pelo nosso amigo Emmanuel, com a abençoada mão de Chico. Assim eu convido a todos a mais uma palestra. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Eu sou a Bárbara, para quem não me conhece, sou do GAF, evangelizadora, e foi me solicitado fazer uma reflexão acerca desse tema, que é o capítulo Na Mediunidade, do livro Palavras de Vida Eterna. E eu vou ler ele com vocês agora. Eu vou abrir aqui na internet. Isso, vamos lá. Então, capítulo 23, Na Mediunidade. A passagem bíblica é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, em que ele nos diz que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Emmanuel complementa essa mensagem da seguinte forma: utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o redemoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador de energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas, se guardas contigo humildade e correção, converti-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando um trabalho restaurativo. Não te afastas assim como ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa, então, é a mensagem de Emmanuel para nós. Uma mensagem muito significativa. Por que eu achei tão interessante? Porque ele baseia toda a mensagem dele em metáforas.
Então essa linguagem, essa figura de linguagem tão poética, né, para nós, eh, nos faz remeter até às parábolas de Jesus, que Jesus também passava ensinos por meio de histórias, pequenas histórias, de comparações, né, e Emmanuel fez da mesma forma. E por que que isso foi tão importante? Então, depois da nossa reflexão, sobre o que ele disse, eu vou tentar trazer um pouco da importância da gente entender esse ensinamento por meio de metáforas. Então vamos lá. Pela passagem de Paulo, então, ele diz que nós somos vasos de barro e que toda essas bênçãos, né, que vêm por meio da mediunidade, elas são tesouros que estão dentro de nós, mas que estão vindo de Deus e não de nós. Ou seja, estão passando, né, por meio de nós de alguma forma. Vamos entender melhor. Emmanuel nos compara então a espelhos. Essa comparação ela é muito significativa. Eu trouxe aqui, para a gente entender melhor como isso funciona, algumas imagens, então vamos lá. Inicialmente, ele diz que as faculdades mediúnicas são como esse material refletor, que é o espelho. Segundo a ótica, né, a reflexão da luz acontece dessa forma. Existe um feixe de luz que incide no espelho e um feixe de luz que é refletido pelo espelho. Assim como existe os raios, né, dentro desse feixe e os raios que são refletidos. Só que esse feixe, esses raios estão vindo de uma fonte externa ao espelho. Como a gente pode perceber, ali para baixo do espelho nada está sendo absorvido, nada está sendo emanado de dentro dele. Ele está sendo apenas esse material de reflexão dessa luz. Muito bem. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer para nós, ó, essa luz que passa por vocês, essas bênçãos, que muitas vezes nós mesmos vemos nos médiums, a gente olha para o médium e fala, nossa, muito obrigado, o seu passe foi maravilhoso, né? Ou então, muito obrigada, sua intuição, enfim. Toda essa luz, né, que a gente vê refletindo do médium, a gente tem que colocar na posição de que há uma fonte. Esse médium, se está refletindo, ele é um bom espelho, ele é um bom intermediário. Muito bem? Então, o espelho não detém, ele reflete os raios, ele não comunga da natureza dos raios, ele não comunga dessa luz. Mas, quando ele se permite refletir, ele está se permitindo estar na luz. Então, se ele não permitisse essa reflexão, ele estaria na obscuridade. Como ele permite, ele está na presença da luz. E esse é o principal diferencial para nós médiums. Eu vou passar para o segundo slide, então, para a gente entender que nós não somos o que nós refletimos. Essa posição, Paulo e Emmanuel, eles deixam muito claro. Essa é a posição de humildade, essa é a posição correta que nós temos que conservar em nossos corações para que a gente se converta nesse instrumento de socorro moral. Nós não somos o que nós estamos refletindo. Nós somos o instrumento pelo qual tudo isso está sendo refletido para nós. Sem nos esquecer, claro, que nós estamos na luz quando nos permitimos. Nós estamos em contato com essa luz, apesar de não termos ela dentro de nós ainda, né? Apesar de não comungarmos dela, nós estamos nessa oportunidade de sair da sombra e nos colocar nessa posição de luz, nessa posição de bênçãos. Depois dessas três observações, então, que eu trouxe, eu gostaria também de frisar uma parte muito interessante que ele diz. Ele diz que o espelho, como um fio também, né, que ele também dá o exemplo do fio condutor de eletricidade, o espelho ele precisa sempre de reajustamentos. Por quê? Todo espelho que está exposto na nossa casa, ele empoeira, junta gotículas de água, de qualquer outra coisa que possa espirrar nele. Ele pode se trincar devido ao uso excessivo, às vezes as nossas crianças batem no espelho, nós mesmos trombamos, enfim. Todo espelho que está em uso constante, ele sofre adversidades. Essas adversidades que nos leva a ter certeza que nós precisamos cuidar desse espelho. Então, a limpeza, a manutenção, todas essas opções de reajustamento que são necessárias no espelho, ele também traz como metáfora para a mediunidade. A mediunidade que está sendo sempre utilizada, ela precisa de constante atenção. Ela precisa de constante autocuidado com o corpo físico, com a nossa estrutura física.
Então, o espelho, a estrutura física do espelho tem que estar boa para lhe refletir a luz certa. E a nossa estrutura física e mental também precisa estar boa para a gente refletir essas bênçãos divinas também da forma certa. E esse ponto que eu achei brilhante dentro dessa mensagem, que é o que nos traz para a nossa proposição prática dessa palestra. Então, dentro de toda essa reflexão, a gente tinha que trazer algo prático, né? Porque o conhecimento por si só a gente pode ter em vários momentos, mas o que nós conseguimos fazer com isso, né? O que seria então para a gente cuidar e manter esse espelho? Lembrando que todos somos médiums, como dizia Kardec. Então, assim, não adianta pensar que porque não somos talvez médiums ostensivos, um médium mais evidente, não quer dizer que nós não somos médiums. Eu, por exemplo, há muito tempo atrás me achava uma porta de mediunidade, falava que não tinha mediunidade, enfim. Com o estudo, claro, aprendi que na verdade não. Todas as intuições, sensibilidades, tudo isso se encaixa dentro dessa mediunidade que Deus nos permitiu ter. E exatamente por todos sermos médiums, que a proposição prática de hoje vai para todos nós, não apenas para os médiums ostensivos, que estão sempre nas reuniões mediúnicas, aplicando passes, enfim. Essas proposições, eu consegui encontrar elas em uma palestra muito interessante de um amigo espírita, Jefferson Belano, se eu não me engano, que ele deu na comunhão há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E ele fala sobre, nas palavras dele, os pecados capitais da mediunidade. O que seriam isso? Ações que possam prejudicar a nossa mediunidade. Então, ações que obscurecem, né, esse espelho, que sujam esse espelho, se nós não prestarmos atenção a elas. E os 7, eu vou falar agora para vocês, são o seguinte: o primeiro deles é o medo. Por que ele diz que o primeiro logo de cara já é o medo? Porque nós, mesmo dentro do espiritismo, temos medo dos espíritos, por exemplo. Medo dos espíritos de forma infundada, porque nós sabemos dentro do espiritismo, através do estudo, que na verdade um encarnado pode nos colocar numa posição de maior medo do que um desencarnado, porque o encarnado tem acesso ao nosso corpo físico, o encarnado consegue nos atingir de uma forma muito maior do que um desencarnado, por exemplo. E o medo também infundado quando nós colocamos esses espíritos desencarnados em uma posição diferente da posição humana, né? Em uma posição inferior, em algum outro tipo de simbologia, como demônios, enfim. Então, esse medo, ele vem pela ignorância, claro. E a ignorância é o segundo pecado capital. Exatamente pelo ponto de que nós precisamos estudar, estudar, estudar. Porque o estudo e o entendimento vai nos fazer mudar a nossa disposição mental, nos fazer mudar o nosso equilíbrio emocional. Perdendo, por exemplo, o medo de tudo que acontece. O medo dessa intercomunicação, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. Esses são os 2 primeiros. O terceiro deles é desequilíbrio emocional. E esse aqui, ele frisa bastante o desequilíbrio emocional, o que faz todo sentido. Por quê? Desequilibrados emocionalmente, nós somos esponjas. Esponjas para todo tipo de emoção, todo tipo de sentimento, todo tipo de influência que possa chegar a nós. E todos, sendo médiums, todos conseguimos absorver essas influências. Se estamos em desequilíbrio emocional, não conseguimos nos manter firmes, nos manter rochas frente a essas influências espirituais que por muitas vezes podem potencializar o que nós já temos de dificuldade. Então, muitas coisas que lutamos nessa vida pode ser potencializadas se estamos em desequilíbrio emocional por essa influência espiritual, né? Dos nossos irmãos que estão conosco sempre. Então, temos que cuidar e tratar mentalmente do nosso espírito, da nossa mente, para que o desequilíbrio emocional não se encontre dentro dos nossos dias, dificultando essa nossa mediunidade. Em quarto lugar, nós temos então a vaidade. Nesse caso aqui da vaidade, ele já entra um pouco nesses médiuns que estão um pouco mais em evidência por ter algumas mediunidades mais ostensivas. Então, ele frisa muito essa parte de médiuns que querem aplausos e que não querem errar. Então, que não querem se expor porque não querem errar, né? Ou se acharem em uma posição acima de alguns outros médiuns porque têm uma outra faculdade diferente.
Nesse caso, esses médiums que sabem muito, entre aspas, né, que se acham sabedores de muita coisa, ou que se acham privilegiados por ter algumas mediunidades, essa vaidade, ela com certeza nos coloca bem inferiores dentro da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade superior, por não comungar desse mesmo sentimento, ela vai ter dificuldade de nos acessar. E se nós queremos ser espelhos de luz, nós precisamos limpar essas vaidades para que a luz consiga se refletir em nós. Então, vaidade. Em quinto lugar, ambição. E a ambição, nesse caso, perdão, antes da ambição tem a arrogância, que entra muito junto com a vaidade, né? Então, tanto a vaidade quanto a arrogância estão andando nesse mesmo caminho dos aplausos, de não aceitar críticas, de não aceitar questionamentos, de achar que talvez a sua comunicação ela não é passível de dúvidas, né? No sentido de, não, se eu tô sentindo isso, isso aqui é a verdade. Ou então, não, se eu psicografei, se eu ouvi isso, é porque isso é a verdade. E não, todos nós estamos sob influência de inúmeros espíritos, né? Então nós precisamos sempre passar pelos crivos da verdade. Precisamos sempre passar pelos crivos que Kardec nos deixou já muito bem explanados no Livro dos Médiuns, por exemplo. Porque não podemos nunca achar que o nosso instrumento é tão maravilhoso assim, que só vai passar luz nele, não é mesmo? Então, assim, vamos sempre duvidar da integridade do nosso instrumento de mediunidade, desse canal, né, que nós temos. Vamos sempre questionar o que está sendo trazido para que a gente possa passar ele para frente. Aí sim, em sexto lugar, a ambição. E a frase dele inicial é: dai de graça o que de graça recebe, né? Não podemos ambicionar nada no terreno da mediunidade, porque a mediunidade não foi uma faculdade que a gente treinou e adquiriu e estudou para ter. Foi um dom, nós ganhamos ela de graça. Exatamente por isso, nós temos que dar os frutos bons dela de graça. E se queremos apresentar a Deus essa virtude que nos foi dada, né? E falar: olha, eu não enterrei a minha virtude, eu multipliquei ela. Se queremos fazer isso para Ele, temos que tomar cuidado com a nossa arrogância. Temos que dar de graça, para de graça as pessoas poderem desfrutar do que nos foi dado também. Então a ambição entra muito nesse lado, e principalmente não querer se aparecer mais, né? Não querer privilégios. Lembrar sempre que dentro do apostolado de Cristo isso não se encaixa. Dentro dos ensinamentos espirituais isso não se encaixa. Então não faz sentido a gente manter essa poeira, né, no nosso espelho. E por último, mas não menos importante, na verdade essencial, é a falta de responsabilidade. Acredito que seja quase que um trincado no espelho, né? Não só uma poeirinha, não. A falta de responsabilidade com o trabalho mediúnico, com a casa espírita, né? Que está sempre com essa intercomunicação entre os planos. Essa falta de responsabilidade pode realmente trazer muitos malefícios para a nossa mediunidade. Vou citar alguns pontos dessa falta de responsabilidade agora. Nós precisamos ter constância nos nossos trabalhos, sejam mediúnicos ou não. Precisamos ter pontualidade e compreender a importância dessa pontualidade, né, para a espiritualidade e para nós mesmos. Precisamos ter assiduidade, disciplina, comportamento, comprometimento. Precisamos exercitar dentro de todas as áreas artísticas, né? Música, desenho, escultura, o exercício que leva a fazer um trabalho bom. Nós precisamos pôr o nosso espelho em exercício, nós precisamos permitir que essa luz seja refletida, permitir passar essas luzes por nós. Porque é o exercício que vai nos levar a ter uma mediunidade cada vez mais equilibrada, cada vez mais próxima do Cristo. Imagine um espelho que fique guardado. Então, por exemplo, eu não quero usar esse dom, não quero usar essa virtude que eu recebi, eu vou deixar ela guardada. Todo espelho guardado também tem os seus problemas. Ele também vai empoeirar, ele também pode se quebrar, ele também pode apresentar aquelas ferrugens, né, do tempo. Então, assim, a mediunidade, ela está conosco, assim como está a nossa audição, assim como está a nossa visão, assim como está todos os nossos sentidos, e que todos eles podem ser prejudicados devido ao mau uso, né? Ou atrofiados devido ao não uso deles. Então, o exercício é muito importante.
E também a sua apresentação, né? Eu lembro da história que Chico falava que ele gostava sempre de andar em roupas bem bonitinhas, bem arrumadinhas, com um grande sorriso no rosto, perfumado, para que quem se aproxime dele possa se sentir confortável e feliz. Porque o belo, a vida é bela. O belo, ele faz parte da harmonia do universo. Então nós temos que estar bem apresentáveis para as pessoas. Em respeito. Eu estou bem apresentável porque eu respeito vocês. Eu me arrumei porque eu respeito vocês. Eu quero que você tenha um belo agradável à sua frente. A organização, ela é muito bela. E esses são os 7 pecados capitais, então, segundo nosso amigo Jefferson, que eu achei interessantíssimo, né, para trazer para dentro dessa metáfora. Essa, portanto, é a nossa proposição prática. Todos somos médiums, não podemos nos esquecer, então todos precisamos prestar atenção, independente da nossa faculdade, do nível da nossa faculdade. E, antes de finalizar, tem um ponto assim de extrema importância. No final da mensagem, eu vou ler para vocês aqui. Ó. Ele fala assim, então: trabalhe no bem, com humildade de aprendiz, atencioso e vigilante, severo consigo e benevolente com os outros. Por que que essa frase ela vai fechar muito bem a nossa reflexão? Porque nós acabamos de ouvir proposições práticas para a nossa vida, né? Então, o que nós temos que ser? Severos conosco. Muito bem? Sendo severos conosco, nós vamos nos colocar naquela linha, nós vamos nos colocar naquele trilho que desejamos. Entretanto, temos que ser benevolentes com os outros. Conhecemos outros médiuns, conhecemos inúmeras pessoas que têm sensibilidades, intuições. Não nos cabe saber se elas estão dentro desse mesmo caminho que estamos trilhando. Não nos cabe olhar para aquele erro ou para aquele pecado, né, entre aspas, didaticamente falando aqui dentro da nossa exposição, e pensar, isso aí eu não faço mais, né, ela não deveria fazer também. Benevolência, você faz outros. Por que que o dela, por ser diferente, é maior do que o seu? De forma alguma, né? Nunca será. E eu acho que esse fechamento é muito importante para a gente se colocar nessa posição. E como eu tinha dito no comecinho da palestra, por que que Emmanuel trouxe essa metáfora, né? Claro que assim, extremamente explicativa, né? Legal para a gente entender sobre a mediunidade, mas por que que ele nos trouxe essa metáfora de forma tão forte, uma mensagem só de uma metáfora sobre mediunidade? Para nos colocar na posição de humildade, para nos colocar na posição de instrumentos intermediários, para nos colocar, para colocar a nossa faculdade mediúnica na posição de instrumento, não na posição de fonte. Tudo aquilo que emanamos então, que produzimos, é um instrumento, não é a fonte. E essa posição de humildade eu achei excelente, porque o médium sem a humildade, ele por muitas vezes vai se perder neste caminho da mediunidade. Assim eu finalizo a nossa reflexão, trazendo então todas essas questões acerca dessa metáfora, dessas proposições práticas, para que possamos ser bons espelhos nessa vida, para que possamos estar sempre atentos, limpando nossos espelhos e sermos mais felizes dessa forma, para que tudo fique mais leve, que a gente aceite esse jugo leve de Jesus. E vou finalizar agora com uma oração. Então convido vocês novamente para a gente se encontrar nesse nosso deserto íntimo. Querido Paizinho de bondade, de amor, obrigada. Hoje em especial, obrigada por nos permitir ter essa faculdade mediúnica, por ter esse sexto sentido em nosso corpo. Obrigada pelas intuições que recebemos. Obrigada pelas bênçãos inúmeras pelas quais podemos estar na presença, por essas luzes pelas quais estamos na presença delas. Enxergando bem, enxergando belo, enxergando o que é bom. Obrigada, querido Paizinho, pela nossa vida. Obrigada por, em especial, essa vida, esse momento da nossa vida. Queremos hoje pedir, especialmente,
pelo mundo, que se encontra entre tantas desavenças, tantas guerras, que possamos emanar, como instrumentos que somos, essa sua luz para chegar a esses países, para chegar a estas cidades, para chegar a essas pessoas que neste momento choram e sofrem com a dor do egoísmo e do individualismo. Extirpe este mal de nós, para que possamos caminhar contigo na luz. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.